Ainda falando sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, que nós estamos na época da igreja de Laodiceia. Esse é o pior tempo, pior igreja. A igreja de Laodiceia foi a única igreja que não recebeu o elogio de Jesus. Muito pelo contrário. A igreja de Laodiceia é a igreja que adoeceu a Jesus, a tal ponto que a carta do anjo diz que Jesus está a vomitar essa igreja. Ela fez tanto mal para Jesus que, além de não receber nenhum elogio, a única igreja que não recebeu elogio, e ainda o Senhor fala que vai vomitá-la. Ou seja, ela fez o Senhor passar mal. Ela adoeceu a Jesus. E nós estamos nesse tempo terrível da última igreja de Laodiceia, no último badalar, nos últimos minutos da vinda de Cristo, do arrebatamento. Muitos vão ser pegos, igual a viúva, igual as virgens loucas, que o esposo veio e ela estava com as lâmpadas sem azeite. Aqui no Apocalipse diz que as igrejas estavam sendo admoestadas severamente. A única que não foi admoestada severamente foi Esmirna e Filadélfia, porque eram perseguidas, as igrejas perseguidas, Esmirna e Filadélfia. Esmirna tinha perseguição governamental da tirania de Roma, que Jesus identifica como prisão ou encarceramento, essa tirania. Tinha também a perseguição da época, religiosa, a perseguição de Esmirna, perseguição religiosa. Aqui em Apocalipse 2:9, Jesus fala dessa perseguição, eu sei a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nela, Estevão foi apedrejado exatamente nessa época, perseguição dos judeus, da sinagoga de Satanás. Tinha também a perseguição física, e Jesus nos garantiu que isso aconteceria. E Jesus também teve essa perseguição, que está lá em Apocalipse 2:10, a perseguição de Esmirna, que Jesus nos alertou que iríamos sofrer. Perseguição satânica também de Esmirna, que é onde Jesus fala que os cristãos sofreriam perseguição pela própria sinagoga de Satanás, estariam em guerra contra o próprio inferno. E Jesus fala, alerta, que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que só conseguirão passar quem obedecer às leis de Jesus, que Jesus veio cumprir, que foi as 2 leis que é do Pai dele, do Pai que está nos céus, que é amar a Deus sobre tudo, com todo entendimento, de todo o coração, sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo. Essas 2 leis nos garantem, como está lá em Apocalipse 2:11, Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E isso nos mostra se somos obedientes ou não. Passaremos por tudo isso e receberemos, a graça de Jesus, sendo obediente às leis que ele deixou para cumprirmos, que são 2 as leis de Deus. Que Jesus veio cumprir a lei que o Pai dele que estava no céu deu para ele, que é amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, com todo entendimento, E fazendo essas coisas, nós garantiremos que estamos no caminho certo. E agora estamos nessa época da igreja de Laodiceia, que é morna. Então temos que guardar os preceitos de Jesus, porque os dias são difíceis, as perseguições virão, e aqueles que tiver ouvido ouçam o que o Espírito Santo diz à igreja para vencer. E o que Jesus fala para nós é que o que vencer não terá o dano da segunda morte, que está lá em Apocalipse 2:11b. Na arena de Esmirna, Policarpo foi entregue à morte, e ele não se importava ali com os pregos, e como Estevão, ele agradeceu a Jesus por ter esse direito de morrer desse jeito, e não negou a Cristo. Então aquele que vencer, Deus fará a coluna do templo. É essa a glória daqueles que buscam a Deus, que obedecem a sua palavra, que andam nos seus estatutos. É o galardão eterno nos céus com Cristo. Muitas vezes padecer, perseguição, provas, angústia aqui, mas como Estevão sendo apedrejado e perdendo a cabeça como João Batista, sendo crucificado igual Pedro, mas não negar o Senhor.